Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja agora com cada um de nós. Que essa paz, que excede todo o entendimento humano, possa inundar o seu coração nessa noite especial. Agora são pontualmente 18 horas e nós estamos aqui, nesse início de noite, prontos para buscar a Deus. E hoje eu quero pedir licença a você, meu irmão, a você, minha irmã. Eu sei que muitos ainda estão chegando, se preparando, alguns já estão aí deixando os seus pedidos. Olha, eu vou pedir licença para você hoje, para ir direto, mas direto à palavra que Deus me deu para entregar a você. A palavra que você precisa acolher no seu coração para que você seja abençoada, abençoado. Essa é uma palavra que muitos talvez conhecem, já leram, talvez até refletiram sobre ela, mas eu imagino que você não ainda pensou como é que essa palavra pode ajudar você na crise. Sim, porque eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo e que estão atravessando o vale da crise, o vale da dor, da escassez, da dificuldade. E é no vale que a gente precisa de uma palavra de Deus, não é? É no vale, é no deserto, é em meio à dificuldade que a gente mais precisa que Deus fale conosco. Deus me deu uma palavra maravilhosa hoje, porque é uma palavra que pode ajudar muita gente, inclusive, a sair da crise financeira. Muitas pessoas estão endividadas, estão com a sua vida financeira destruída por conta de que não aplicaram corretamente na sua vida os ensinos da palavra de Deus. Eu sei que muitas coisas têm acontecido nos últimos tempos. Nós estamos num mundo em constante mudança. Até mesmo as pessoas mais precavidas, pessoas cautelosas, pessoas responsáveis, pessoas que não gastam o seu dinheiro, os seus recursos displicentemente, até mesmo essas pessoas, elas estão enfrentando dificuldades. Por quê? Porque o mundo está em crise. Muitas pessoas estão enfrentando crise. Crise de saúde, crise de relacionamento, crise nas finanças, crise espiritual. Mas olha, eu trago uma boa notícia para você. O nosso Deus não está em crise. O céu não está em crise. E Deus não está fazendo contenção de bênçãos, como nós às vezes temos que fazer contenção de despesas. Aliás, essa palavra que Deus me deu para entregar a você vai falar um pouco sobre isso, tá? E se você quiser acompanhar essa palavra, por favor, pegue a sua Bíblia. Será muito importante se você tiver com a sua Bíblia por perto e se você puder anotar, se você puder marcar essa passagem. Eu gostaria muito que você marcasse para que depois você estivesse meditando, refletindo sobre ela. Porque essa é uma palavra de Deus. A palavra de Deus está registrada no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 6. Eu vou ler os versículos 12 e 13. Pegue aí a sua Bíblia, arruma um lápis ou uma caneta, um marcador de texto, sei lá, e anota aí. João, capítulo 6, versículos 12 e 13.
De que situação este texto bíblico vai tratar? É aquela situação onde Jesus está reunido com uma grande multidão. É uma multidão enorme. Segundo narra o texto bíblico, só homens eram mais de 5.000. Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, Jesus, diante dessa multidão, compadecido dela, que estava faminta, porque estava há dias o acompanhando, seguindo-o, ouvindo os seus ensinamentos, Jesus então, ele faz um milagre extraordinário, que é a multiplicação de 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Com isso, ele alimenta essa grande multidão. E muitas vezes, muitos de nós, quando lemos esse texto, a gente concentra a nossa atenção na questão da multiplicação dos pães, na questão de Jesus estar alimentando a multidão, e às vezes a gente não para prestar atenção em um princípio muito importante que vai aparecer aqui nos versículos 12 e 13. Então, hoje eu convido você a olhar atentamente para o que está escrito em João capítulo 6, versos 12 e 13. Está escrito assim: E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Olha só a palavra de Jesus que vem para cada um de nós. Sabe, meus irmãos, eu vejo que muitas vezes nas nossas igrejas, quando alguém vai ministrar sobre oferta, sobre dízimos, enfim, vai falar sobre o recolhimento de recursos financeiros para ajudar na obra de Deus, na expansão do reino, eu às vezes fico até constrangido ou penalizado, eu não sei qual é o sentimento que invade meu coração. Fato é que eu fico desconfortável vendo às vezes um ministro da palavra, ou um irmão, uma irmã, alguém que vai lá para falar sobre dízimo e sobre oferta. Você fica vendo a pessoa se esforçando, utilizando um monte de versículos, utilizando bases e mais bases textuais para poder incentivar as pessoas a trazer ao gasofilácio, que é aquele recipiente onde o pessoal deposita as ofertas, né? Tem igrejas onde a pessoa não vai até o altar para levar. Existem os diáconos, as diaconisas, os obreiros que saem com aquela salva, né? Recolhendo as ofertas. Mas eu vejo assim uma espécie de malabarismo que as pessoas fazem na hora do recolhimento dessa oferta, citando textos e mais textos e às vezes ocupando um tempo precioso na celebração, um tempo que poderia, quem sabe, ser usado para a ministração da palavra, aplicando os ensinamentos de Cristo para a vida das pessoas. Eu vejo às vezes as pessoas gastando saliva, gastando tempo, procurando convencer a igreja a levar os recursos necessários para a sustentação da obra de Deus. Sabe, às vezes tem ministros, às vezes tem irmãos e irmãs que utilizam 20, 30 minutos para falar sobre oferta, tentando convencer as pessoas a levar alguma coisa até o altar. E eu vejo que isso é
um sintoma grave na Igreja de Cristo. Não deveria ser assim. Não era para a gente ter que gastar todo esse tempo para falar ou para tentar convencer alguém de levar os seus recursos ou parte deles para poder ofertar na igreja. E sabe que com toda essa saliva gasta, com todo esse tempo, com todo o constrangimento, as pessoas ainda vão para o altar muitas vezes com dificuldade. E eu vou dar 2 motivos para essa dificuldade. Um dos motivos é porque muita gente vai para o altar levar aquele recurso tão pequeno e vai às vezes contrariada, ela vai constrangida. Por quê? Porque ela tem um pensamento de que aquilo ali vai faltar. Ela já tem tanto boleto, tanta coisa para pagar e um pouquinho, um trocadinho que sobrou, né? Ou ela às vezes nem tira da sobra, tira de parte das contas que precisa para pagar para poder levá-la constrangida ao altar. Essa é uma das dificuldades. A segunda é porque a pessoa às vezes até vai envergonhada. Por quê? Ela às vezes pegou tanto dinheiro ao longo daquele mês e aí sobrou só umas moedinhas e ela vai levar aquilo ao altar com um certo constrangimento. Mas olha, não era para ser assim. Mas sabe por que é assim? Por causa do enorme desperdício que há na nossa vida. Muitos de nós às vezes temos uma enorme dificuldade de ofertar. Muitos de nós temos uma grande dificuldade em patrocinar a obra de Deus. Sabe por quê? Porque de fato a gente vive na miséria. Só que é uma miséria que não precisaria existir se nós soubéssemos aplicar os princípios de Deus na nossa vida. Sabe por que muitos de nós vivemos com dificuldade? Porque desperdiçamos. É isso, desperdiçamos. Muitos de nós às vezes reclamamos que não conseguimos comprar um novo televisor ou um novo aparelho de telefone ou uma nova cafeteira, sei lá. Às vezes as pessoas reclamam que precisam de algo, que tem necessidade e não consegue comprar. Por que não consegue? Porque não sabe investir o seu dinheiro, desperdiça-o com bobagens, com coisas desnecessárias. Eu lembro-me de um irmão muito querido, muito abençoado, um bom homem de Deus, que na pregação da palavra ele era um discípulo de Jesus, ele era um irmão ungido e abençoado na pregação da palavra, mas na aplicação dos seus recursos ele se comportava como quem não conhecia a Deus. Eu me lembro que ele um dia, no tempo em que o salário mínimo era coisa de R$700, ele disse que tinha R$350 para pagar no carrinho de cachorro-quente de lanche que ele havia pego ao longo do mês. E eu não quero com isso aqui prejudicar a venda dos cachorro-quente, dos lanches. Não, não é isso. Mas olha, nós não podemos fazer de coisas eventuais coisas corriqueiras, coisas habituais. Não tem nada de errado em você comer uma pizza de vez em quando, num domingo, num sábado. Não tem nada de errado você de vez em quando pedir uma marmita, um marmitex, um lanche. Mas se você tem em casa, se você tem como fazer, se você tem como de alguma forma aplicar melhor o seu recurso, o seu talento, você não precisa ficar dependente disso. Tem gente que de preguiça de fazer comida pega lanche todo dia. Chega o final do mês, o dinheiro dele vai tudo para pagar lanche. Tem gente que porque tem uma baixa autoestima, não gosta de si mesma, todo dia tem que comprar uma roupa diferente. Tem gente que por falta de amor próprio, todo dia precisa gastar para se sentir alguém. E aí gasta, não sobra nada para poder investir no reino de Deus. E aí vive semeando miséria. É miséria. Quando você tem recursos e fica dando moedinha no altar de Deus, você está semeando miséria.
Talvez nesse momento alguém possa dizer: ah, Ney, mas tem aquela história da viúva que foi ao altar e levou 2 moedinhas e Jesus elogiou ela. Claro, Jesus elogiou ela porque todos davam do que sobravam, mas ela deu tudo o que tinha. Se você só tem moeda na sua vida e entrega no altar de Deus, você está fazendo como a viúva. Você vai dar tudo o que você tem. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É só moedinha que você recebe? Você trabalha o mês inteiro por 2 moedinhas como a viúva? Porque aquelas 2 moedinhas significava tudo que ela tinha. Ou seja, se ela precisasse de uma roupa, se ela precisasse de um vestido, de comida, ela precisaria ocupar aquelas 2 moedinhas para comprar aquilo. Mas não é 2 moedinhas que você recebe por mês, não é? Aí o que acontece? A gente gasta de forma errada uma quantidade enorme em bobagens. E aí o que acontece? A gente tem que se apresentar diante do altar de Deus com sementes de miséria, com moedinhas. É claro que Deus não precisa do seu recurso, Deus está no céu e não depende nem precisa de nada. Mas a igreja de Deus na terra, ela não recebe energia elétrica de graça, nem água de graça. Ela não recebe móveis de graça. Aqueles que fazem a limpeza, na maioria das vezes, também recebem. Os produtos de limpeza têm custo, o mercado não entrega de graça. Enfim, é necessário que haja recursos na igreja. Mas eu não estou nem fazendo apelo para recursos de igreja. Eu estou fazendo aqui um apelo para você aprender o princípio da prosperidade na sua vida. Enquanto você se achegar no altar de Deus para entregar sementes de miséria por conta de que você não sabe aplicar os seus recursos, meu irmão, minha irmã, vocês sempre vão viver na dificuldade. Mas o dia que você souber economizar, deixar algo de valor sobrar e você ofertar a Deus, então você verá os seus caminhos se abrirem e você verá um novo tempo de prosperidade na tua vida, porque daí você não mais estará deixando Deus em último lugar na sua vida, você vai colocá-lo em primeiro lugar e você verá o quão Deus fará por você. Hoje é o dia de você mudar o seu pensamento. Procure economizar um pouco mais. Procure deixar de gastar com coisas supérfluas para que você possa investir no reino de Deus. E eu não estou aqui fazendo apelo para você levar dinheiro em igreja, não, porque eu nem tenho igreja. Eu estou aqui tentando trazer consciência para você, para que você utilize melhor o seu recurso, para que possa sobrar e você oferecer algo bom para Deus. Chega de ficar enchendo Deus com moedinhas. Chega de ficar semeando miséria. Passe a pensar diferente. Se você é uma pessoa que quer viver com prosperidade, com fartura, precisa aprender esse importante princípio. E eu quero orar com você. Veja que Jesus, ele falou: recolham o que sobrou para que nada se perca. Isso é um princípio de economia. Isso é um princípio de alguém que sabe administrar bem os seus bens. Jesus pediu para recolher para que nada se perdesse. Muitos de nós desperdiçamos tanta coisa. Às vezes fazemos festas, comemos até explodir e passar mal. Para quê? Para que tanto desperdício? Passemos a ter sabedoria, porque com sabedoria vai sobrar, e sobrando nós vamos ter mais para semear. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu quero apresentar agora a vida de cada irmão, cada irmã.
Eu sei que há muitas pessoas passando crises, dificuldades, pessoas enfrentando momentos, ó Pai, em que os recursos poderiam bem ajudar a salvar vidas, mas muitos não têm esses recursos, por conta de que algo errado aconteceu. Então eu peço, Senhor, não nos deixe mais viver uma vida de forma errada, desperdiçando recursos e assim, sempre se apresentando diante de Ti, sem ter nada para Te ofertar. Meu Deus, que Tu possas nesse dia fazer com que cada um de nós tenha essa consciência de nos prepararmos para irmos até o Teu altar. Que haja em nós a consciência de que, se nós semearmos pouco, pouco ceifaremos. Mas se semearmos muito, como disse Paulo, muito colheremos. Então, Senhor, ajuda-nos a ter essa consciência. E assim, ó Deus, teremos também uma vida melhor em todas as áreas. Porque muitas das dificuldades que nós passamos e enfrentamos é por conta da escassez. Escassez de recursos, escassez de tempo, de carinho, de atenção, porque estamos sempre ocupados em conseguir mais e mais e mais. Só que quando vivemos de forma errada, nada é suficiente. Então, Senhor, nos livra dessa situação, nos livra dessa condição. Meu Deus, eu quero profetizar um tempo novo de bênção, de fartura, de prosperidade na vida de cada irmão, de cada irmã. Que as pessoas que ouvirem essa mensagem, ao invés de ficarem chateadas, magoadas, ressentidas, irritadas, que elas possam ter a sua mente aberta para a prosperidade do céu, para a fartura que vem de Deus, que elas possam compreender que o Senhor quer abrir os olhos delas, para que elas entendam que o Senhor quer que nós comamos o melhor dessa terra, que o Senhor não quer que vivamos de forma errada, passando dificuldades sem necessidade. Senhor, que hoje a nossa mente possa se abrir, que hoje o Senhor possa fazer maravilhas na nossa vida. Eu oro pelos enfermos pedindo a cura, Senhor. Eu oro por aqueles casamentos, pelas famílias que estão passando dificuldade, que estão sofrendo, ó Deus, pedindo restauração, reconciliação, libertação e livramento. Eu oro pedindo, Senhor, que Tu possas operar um milagre na vida do Teu povo e que assim todos possamos glorificar a Jesus, expandindo o reino de Deus. Que a igreja do Senhor possa avançar, que o diabo não mais venha humilhar Teus filhos e filhas, que estes possam crescer, aparecer, viver uma vida confortável, ver os seus verdadeiros sonhos se realizando. Meu Deus, estenda a Tua mão para abençoar cada irmão, cada irmã, que todos possam desfrutar de uma vida boa, uma vida abençoada por Ti, onde não falta saúde, onde não falta alegria, onde não falta recursos e, acima de tudo, não falta a paz da Tua presença, Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém.